5 livros que todo empreendedor deveria ler. Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Noll e hoje eu vim te dar conselhos valiosos sobre 5 livros que todo empreendedor deveria ler, na minha opinião. A gente vai falar um pouco sobre cada um deles e eu espero que tu finalize esse vídeo com muita vontade de devorá-los. São livros que eu já li e que eu indico de olhos fechados, beleza? Então vamos lá, editor, roda a vinheta. Eu vou começar falando sobre um livro que é praticamente a base da minha empresa. Se chama Capitalismo Consciente. Foi com esse livro que eu aprendi muito e ensino muito para minha equipe também sobre bem-estar e qualidade de vida no trabalho. Capitalismo Consciente é um livro que foi criado pelo Raj Sisodia e o John Mack. Raj Sisodia é professor e pesquisador e John Mack, ele é um empresário. Inclusive, eles escreveram juntos, ali esse livro. Esse livro incrível, ele serviu de base para a criação da cultura e dos valores da minha empresa, a Base Viral. Mas o que é isso? Que esse modelo de gestão ele prega? O livro basicamente diz que as empresas devem ser administradas de tal forma que agregue valor às pessoas e não tire isso delas. As empresas devem ser elaboradas para isso, para somar na vida das pessoas e fazer bem e não fazer o mal. E o que isso significa na prática? Significa que nós, a Base Viral, o Raj Sisodia, o John Mack, a gente não acredita em empresas que adoecem os seus funcionários, não acredita em empresas que sugam até a última gota de negociação dos fornecedores quando não precisa. A gente não acredita em empresas que não dão lucro e não são boas para os acionistas, para as pessoas que investem ali naquele. A gente não acredita em empresas que não entregam para o cliente o que ele comprou, tá bom? Quando uma empresa decide seguir com o capitalismo consciente, ela está dizendo que decide voltar os olhos para os colaboradores como seres humanos e não como números. É quando a empresa entende que ali existe um pai, uma mãe, um filho, um ser humano com emoções e sentimentos. Uma pessoa que cansa, que tem problemas, necessidades diferentes umas das outras. O livro ensina como seguir princípios e estratégias capazes de transformar uma equipe e uma empresa em um grupo com harmonia, sintonia, empatia e produtividade e lucro. Por isso, se tu quiser ser um gestor que marque positivamente a tua equipe, começa lendo esse livro. Aqui na Base Viral eu apresentei cada colaborador que entra na empresa com esse livro, porque eu sei a importância dele e o quanto ele pode agregar na vida pessoal e profissional. E para melhorar ainda mais, o livro aborda 4 conceitos do capitalismo consciente, que são propósito maior, integração de stakeholders, liderança consciente e cultura e gestão consciente. Como eu disse que foi esse livro que construímos aí parte da nossa cultura, eu te convido a entrar no meu Instagram e clicar no link que está na bio para baixar o livro de cultura da Base Viral, beleza? Bom, vamos pro próximo. Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. É um dos livros que eu costumo ler quase todos os anos. Apesar dele ter sido escrito em 1936, o autor tinha 48 anos, ele se encaixa perfeitamente no dia atual. O livro ele explica a teoria do Carnegie sobre como se dar bem com as outras pessoas de modo geral. Basicamente, ele diz que para se relacionar muito bem com os outros, tu deve procurar ver o mundo através dos olhos dos outros. Simples, né? Mas apenas se colocando no lugar do outro, tu vai definitivamente compreender como o outro pensa e sente. O livro é dividido em princípios, regras e dicas para serem seguidas se tu quer ser uma pessoa admirada, respeitada e ainda melhorar a relação com os outros. Sempre que eu leio, eu fico preso em 4 principais aprendizados. Se interesse legitimamente pelo outro, pergunte e queira de fato entender o que o outro se interessa e não fica falando só de ti. 2. Caminho mais fácil para gerar riqueza para si é gerando riqueza para os outros. Nessa ordem. Esse é o princípio aqui na Base Viral. 3. Sorria. Tenha uma energia contagiante. Não faz sentido fazer algo e não colocar tua energia naquilo. Caso contrário, tu perde tempo de vida. 4. Gera valor antes de extrair valor. Primeiro, tu deve agregar. Networking é muito mais sobre o que eu posso dar ao invés do que eu posso tirar. As pessoas sentem quando tu tá lá só por interesse e isso não é legal. Beleza? O livro tem muitos outros aprendizados, mas como eu disse, esses são os 4 principais para mim. É bom que tu leia, porque com certeza tu vai extrair outros aprendizados interessantes também. Então, aposta nessa leitura e faz dela uma rotina para ti. O terceiro livro que a gente vai falar aqui é o Ready, Fire, Aim. 0 a 100 milhões em No Time Flat. Nesse livro, o Michael Masterson compara empresas com seres humanos e ele defende que cada um está em uma fase de vida. Por exemplo, se a tua empresa fatura menos de 1 milhão por ano, ela é uma empresa bebê e tua principal meta é sobreviver. O Michael também explica bem outras 3 fases empresariais, são definidas de acordo com a maturidade e a receita de cada empresa. E para te incentivar nessa leitura, eu trouxe aqui 5 insights que eu trouxe com esse livro. Empresas têm fases, como o ser humano tem.
bebê, criança, adolescente, adulto. Empresas em estágios diferentes precisam de capacidades de gestão diferentes. O gestor deve se desenvolver nesse tempo. O time deve acompanhar esse desenvolvimento em nível de maturidade. Se a tua empresa fatura menos de 1 milhão por ano, que é uma empresa bebê, nada é mais importante do que vendas. E com esses insights, eu te pergunto, em que estágio tu acha que tua empresa está hoje? Antes da gente ir para a quarta dica de leitura, primordial para os empresários, eu quero te lembrar, se inscreve aqui no canal, clica aqui nesse sininho e ativa as notificações fazendo isso. Assim, tu vai ser o primeiro a receber o nosso conteúdo em primeira mão. Então a gente vai para o quarto livro, As 48 Leis do Poder. Esse é um livro que eu gosto muito, faz muito sucesso desde que ele foi publicado. Nele, o Green, que é o autor, defende que o poder não é bom ou mal em sua essência, mas sim a forma que tu utiliza ele faz isso. O autor fala sobre por que algumas pessoas são tão bem-sucedidas enquanto outras, elas parecem que são sempre passadas para trás. Por isso, é preciso estar preparado para encarar o jogo de poder que a gente enfrenta diariamente. Eu vou deixar uma prévia aqui de 3 das 48 leis do poder desse livro. Nunca confie demais nos amigos e aprenda a usar os teus inimigos. Nessa lei ele explica que em algum momento teus amigos podem sim te trair. É triste, mas é fato. Para ele, isso é um motivo suficiente para que tu não confie demais. Em vez de se apoiar nos teus amigos, ele sugere que tu contrate os teus ex-inimigos, pois eles tendem a ser mais leais. Esconda as tuas intenções. O autor explica que para ter poder verdadeiro, tu precisa ser capaz de deixar as pessoas um pouco desinformadas. E o jeito mais fácil de fazer isso não é demonstrando verdadeiramente as tuas intenções, até porque dessa forma eles nunca vão conseguir se preparar para ir contra você. Fale menos do que o necessário. Quanto mais tu fala, mais comum tu parece e menos no controle tu fica. É importante que tu seja atento a isso. Quem fala muito parece que não manda nada. O livro é recheado de exemplos, fábulas, fatos históricos que ajudam o leitor a entender o que ele ensina ali nas 48 Leis do Poder. Muita parcimônia aí. Apesar de ser uma leitura mais maçante por conta de falar apenas das leis, ele é um livro fácil de entender, então tu vai conseguindo associar as coisas com o teu dia a dia. Vale muito a leitura, tá bom? E minha última indicação de livro para ti, empresário, é o livro Rework, ou Reinvente a Sua Empresa, que é a tradução aí para o português. O livro explica a importância de ter uma gestão enxuta, em que o necessário é executado com maestria, diminuindo os problemas e aumentando o resultado. No decorrer dos capítulos, o Jason e o David, os autores, eles mostram que errar é fundamental para que o sucesso venha, que a empresa tenha êxito. Ele mostra a importância das mínimas e das pequenas mudanças, desde mudança de gestão até mudanças que envolvam inovação e modernidade. É um livro que vai bastante de encontro com os valores aqui da base viral. O minimalismo, por exemplo. Com o minimalismo, a gente busca diminuir os processos difíceis, facilitar as etapas e zerar, se possível, os problemas entre os colaboradores e até mesmo problemas que possam envolver clientes, né? O termo workaholic também é discutido lá. Eles procuram tirar a relação desse termo com qualquer coisa boa que possa existir. Segundo os autores, uma pessoa que trabalha exaustivamente, né, um workaholic, ele começa a entender que por mais que ele trabalhe demais, ainda não é o suficiente. E esse livro ele pode muito bem ser lido por empresários, mas também pelos colaboradores, a fim de que eles entendam como é trabalhar em uma empresa que se inova sempre e busca o melhor da equipe. Bom, esses são os 5 livros que eu vim hoje aqui para te indicar. Tu já conhecia algum deles? Já leu? Comenta aqui embaixo, quero saber, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até mais!